Meus caros, vivam, embora não tenha ainda as condições que tinha antes, continuamos neste processo de tentativa de reestruturar as coisas. A verdade é que estamos perante o rescaldo da votação do Orçamento Geral do Estado que ocorreu ontem mesmo, na sexta-feira. Bom, acontece que hoje ficamos algo surpreendidos ao vermos notícias destas. Do Expresso, eu chamo-lhe ex, porque já não é press, já não é imprensa, e zero. Em vez de ser Expresso, é Express Zero. Vem dizer que Montenegro responsabiliza o PS e o Chega pelas contas públicas. Bom, e disse mais até, e não só ele, outros responsáveis políticos vieram dizer que este orçamento é também da responsabilidade do PS e do Chega, porque eles alteraram alguma coisa no orçamento que estava previsto, o orçamento da AD. Bom, meus caros, o Chega foi o primeiro partido a dizer que votava contra o orçamento. Portanto, ninguém de boa fé pode dizer que há qualquer coligação negativa ou positiva ou neutra entre o Chega e o PS. Nós dissemos logo, de início, muito antes do início até dos debates, da generalidade, que íamos votar contra. Portanto, isso foi ponto assente. Começaram logo a dizer, mas o André diz uma coisa hoje, amanhã já vai dizer outra, no mesmo dia desmente-se 3 vezes, é tudo falso. Quem atribui esses desmentidos é a própria comunistação social, são os próprios comentecos, os próprios jornalecos e badamecos que se ocupam de tentar encontrar alguma incongruência no discurso de André Ventura, que é dos mais congruentes que alguma vez a história e a política portuguesa recente viram. E, portanto, como ele disse logo desde o início, nós vamos votar contra, e assim aconteceu. A seguir, Pedro Nuno Maserati, encostado às cordas, não teve outro remédio senão dizer que ia deixar passar, ia, portanto, viabilizar. Viabilizar quer dizer, não é preciso votar a favor, basta que se abstenha e o orçamento por ele passa. Pode não passar pelos outros, mas por ele passa. Portanto, viabiliza. É preciso que os meus seguidores comecem a estar em contacto com estes termos, com esta terminologia política. Uma coisa é viabilizar, outra coisa é votar a favor. E vamos voltar a este termo viabilizar no final do vídeo, se me lembrar. Porque outros disseram que nós é que viabilizamos as propostas da extrema-esquerda. Já lá iremos no final do vídeo. Bom, que também é falso. O que aconteceu foi, portanto, que Pedro Nuno Maserati, encostado às cordas, como disse, encostado à parede, não teve outro remédio senão viabilizar o orçamento, porque os seus barões lhe o ordenaram. Ou tu deixas passar o orçamento, ou não há PRR para ninguém, ou não há bazuca para ninguém. E, portanto, se não há bazuca para ninguém, os nossos presidentes de Câmara vão perder as câmaras todas e o culpado és tu não podes deixar que isso aconteça, portanto, toca a abster-te, que é para nós mantermos pelo menos as câmaras que temos, ou tentarmos que isso aconteça. Caso contrário, vamos perder mais de metade delas. E assim foi. Por esse motivo, e não por mais nenhum, porque estamos à espera de uma bazuca que só virá para aí a 10%, já se sabe isso, mas 10% é melhor que nada, Pedro Nuno Maserati optou por deixar passar o orçamento. O mais giro disto é que vem agora dizer que o Chega também tem culpa, porque o Chega também viabilizou algumas propostas da esquerda, da extrema-esquerda. Veio ontem o jovem deputado do PSD, na sua alocução final, dizer que o Chega viabilizou 80 e tal % das propostas do PS e do Bloco de Esquerda, ou do LIVRE, ou o diabo que o carregue. Isso não interessa nada viabilizar, como disse há pouco, não é votar a favor, é deixar passar. E eu pergunto aos meus seguidores o seguinte: se as propostas não chocam com a nossa filosofia política, com aquilo que nós queremos para a sociedade portuguesa, se elas não chocam, por que é que vamos votar contra? Para fazer como faz o CDS, que a cada proposta nossa é logo o primeiro a votar contra? Bem, mas percebemos porque é que isso acontece, porque o CDS praticamente não existe. Estão ali 2 deputados por empréstimo, são 2 muletas do PSD, não foram a voto sequer, nós não sabemos quantos votos o CDS teve, não fazemos a mínima ideia, ou melhor, fazemos, teve 0, porque não apareceu em eleições em listas autónomas.
meteram ali aqueles 2 deputados nas listas do PSD e eles lá foram eleitos no meio daquela confusão toda, no meio daquela molhada, naquele molho de brócolos, estavam lá os 2 deputados e foram eleitos por arrastamento. Portanto, o CDS teve 0 votos nas últimas eleições. 0. Não foi 1000, nem 2000, nem 5000. Foi 0. E talvez por isso, como veem que já morreram, aliás, aqui eles estão apenas, digamos, eles estão em morte cerebral, estão apenas vivos porque estão ligados às máquinas, a máquina é o PSD, o dia que o PSD não os queira, desliga-lhe a ficha e eles 2 vão para o sítio onde a história já os aguarda há muito tempo, que é o caixote do lixo, dessa mesma história. E talvez por isso, por eles saberem que os seus dias estão contados e até já deviam ter terminado, não só o deles, como também do PCP, mas isso é outro assunto, são os primeiros a votar contra as nossas propostas. É inacreditável. Eu estive ali 3 tardes inteiras e quando há uma proposta do Chega, os primeiros a levantar o braço para votar contra são aqueles 2 deputados, 2 do CDS. Se calhar queriam que nós fizéssemos o mesmo, só porque as propostas vêm da esquerda ou da extrema-esquerda, temos que votar contra. Aliás, nem a extrema-esquerda, nem a esquerda faz isso relativamente a nós, só o CDS é que faz. Porque também não sei em quantas, não é? Não estive a contá-las, mas um grande número de propostas nossas, a extrema-esquerda deixa-as passar. Porquê? Lá está, porque não colide, ou eles consideram que não colide com a filosofia política deles. Bom, mas seja como for, no nosso caso é assim. Se as propostas são boas, ou pelo menos não são más, porque é que se vão chumbar? Só porque vêm do PCP, ou do LIVRE, ou do Berloque da Canhota? Não faz sentido. Mas era isso que os comentecos queriam que nós fizéssemos. Só porque vem da esquerda a gente chumba tudo, por melhor que a proposta possa ser. Porque reparem, eles também não apresentam só propostas horrípiles, não apresentam só coisas negras, de vez em quando, ou por engano, ou porque querem também, enfim, encarreirar naquela história que já está a mandar para o caixote de lixo há décadas, de vez em quando lembram-se de alguma coisa que tem algum jeito. Ora, essas propostas que têm algum jeito, nós não vamos votar contra só porque vêm do Bloco de Esquerda, só porque vêm da extrema-esquerda. Compreendem? Pronto, é isso que eles não percebem. A nós não nos interessa de onde vêm as propostas. A nós só nos interessa se as propostas são boas, são neutras ou são más. Se as propostas são boas, venham elas de onde vierem, nós votamos a favor, meus caros. Nós não temos complexos que a extrema-esquerda tem. Não temos esses complexos. A proposta é boa, a gente vota. Mas vem do LIVRE, não faz mal. O LIVRE também daqui a 2 ou 3 anos já não existe. Mas vem do Berloque da Canhota, também não faz mal. O Berloque da Canhota daqui a 2 ou 3 anos também já não existe, portanto tanto faz. Mas as propostas ficam, ok? Nós continuamos a subir, eles continuam a descer. A propósito, vejam que o Chega está já na casa dos 20% na última sondagem. Estamos a 6%, mais coisa menos coisa, da AD, que é PSD mais PS. Estamos muito próximos já da AD. Nós, que somos endemonizados por toda a comunistação social da esquerda à direita e até pelas revistas falidas como a Visão. Aliás, eu hoje vou beber um copo à falência da Visão, que é provavelmente a maior lixeira jornalística que existe, no sentido de que aquilo é a propaganda da esquerda contra o Chega. Bom, voltando ao assunto que nos interessa, nós votamos a favor de todas as propostas que sejam válidas e que estejam de acordo com a nossa filosofia. Aquelas que não estão de acordo, mas também não estão em desacordo, nós deixamos-las passar. Não nos afetam, não é? Não tem nada a ver connosco. Agora, aquelas que são muito más, obviamente, nós votamos contra. E por isso nós conseguimos aprovar ainda uma série de propostas. Claro que entregámos 600 e tal, aprovámos alguma dezena, ou 2 dezenas, por aí, nem sei quantas. Foi, obviamente, muito pouco relativamente àquilo que nós apresentámos, mas já o ano passado foi pior. Apresentámos 300 e tal e acho que não foi aprovada nenhuma, ou se foi 1 ou 2. Portanto, aquela gente une-se toda contra nós. É esse facto que nos faz crescer. E eles são tão, não posso dizer estúpidos, mas não, pronto, então não vou dizer estúpidos. Eles são tão estúpidos que não percebem isto. Não percebem que quanto mais se unem contra nós, mais nós crescemos, mais nós subimos, porque o povo percebe, as pessoas de bem, as pessoas normais, aquelas que não são fanáticas da cabeça, percebem que nós falamos a linguagem que elas entendem. Nós falamos o português, a língua que eles entendem. Falamos dos problemas que eles têm, que eles detectam na sociedade. A insegurança não é nenhuma falácia. A insegurança é verdadeira. Viu-se ontem nas televisões a cara dos 2
2, porque eles acho que eram 9, mas 2 deles que já se identificaram, que são 2 jovens de 22, 23 anos dos bairros pobres que não trabalham e até já estiveram presos preventivamente e saíram ao fim de 2 meses. A nossa justiça falha. Bom, infelizmente falha como falham quase todas as outras instituições, a começar também pelo ensino e a acabar na saúde. Mas a justiça, neste caso, que é o que nos interessa, falha e falha a toda a linha. Estes 2 jovens estiveram envolvidos acho que foi num sequestro em Viana do Castelo e estiveram lá 2 meses e depois foram libertados. O jornalismo não nos diz porquê. E para vos dizer que realmente nós só votamos contra as propostas que são más. E eles ficam muito chocados com isto, mas o povo não. Os portugueses não ficam chocados com isto e acham mesmo que é verdade, que nós temos razão ao votar a favor quando as propostas são boas e ao abster-nos quando as propostas não são boas nem são más, antes pelo contrário. Foi realmente uma boa jornada política. E já nem falo naquela grande manobra de marketing político, não tem nada a ver com vandalismo, porque nós não vandalizámos nada, não causámos um prejuízo de 1 cêntimo ao Estado, de pôr umas tarjas, uns pendões nas nossas varandas. Isso não causou nenhum prejuízo, aquilo foi retirado, portanto não foi colado, não foi pregado, não houve nada de prejuízo. E eles sabem isso, mas para enganarem o povo começam a dizer que é vandalismo. Bom, vandalismo é tirar tinta, é partir vidros nas fachadas das organizações, é tirar com tinta para cima dos políticos. Isso é que é vandalismo, porque o mal fica feito, o prejuízo fica causado. Nós não causamos prejuízo nenhum. Desenrolámos uns pendões e no final enrolámos outra vez, ficou tudo impecável, como digo, não houve 1 cêntimo, portanto um Presidente da Assembleia da República a falar em vandalismo, ele devia pensar melhor. Mas aquilo nem sequer é competência dele, como muito bem disse o Bruno Nunes, aquilo é da competência do Secretário-Geral do Parlamento, portanto da Assembleia da República, que trata do edificado. O nosso Presidente da Assembleia da República trata da parte política, do bom andamento dos trabalhos, não é? Mais nada. Portanto, tudo o que seja a ver com o edifício, que ele falou no Património Nacional, isso não tem a ver com ele, isso tem a ver com o Secretário-Geral, com o responsável, que neste caso é uma senhora do Parlamento, e essa senhora nada disse, até hoje que eu saiba. Portanto, Aguiar Branco meteu-se onde não era chamado, provavelmente nem ele sabia que não tinha, qualquer tipo de autoridade sobre aquele nosso protesto, aquela nossa chamada de atenção completamente inócua, que mais uma vez digo, não causou 1 cêntimo de prejuízo ao Estado, mas sim chamou a atenção de todos os portugueses para a vergonha que é termos reformas de miséria de 200 e tal, 300 euros, quando depois mais do que isso vão ser aumentados os deputados e os políticos. Mais do que isso. Do que as reformas de miséria que milhares e milhares de idosos pobres têm. Reformas que não lhes dá sequer para comer, muito menos para comprar medicamentos. E foi exatamente essa a nossa intenção e daqui deixo os parabéns à direção, porque ela foi perfeitamente conseguida, foi um êxito. Conseguimos todos os objetivos, até mais do que isso, ultrapassámos todos os objetivos, pusemos o país inteiro a falar nisso e atrasámos, mas a culpa não foi nossa, quem atrasou foi o PS, a Assembleia, portanto a votação na Assembleia, mais de 1h30. A culpa foi do PS, que a inteligência por ali não abunda e não somos nós que lhes vamos ensinar como ser inteligentes. Terão que ser eles a descobri-lo por sua conta e risco e às suas custas. Dentro do PS só houve 2 ou 3 pessoas que perceberam que não deviam dar grande importância àquilo, mas a líder parlamentar, Alexandra Leitão, não percebeu isso, inclusivamente recorreu da decisão do Presidente da Assembleia da República de prosseguir os trabalhos e ignorar, recorreu e perdeu. Para aí 1/3 dos seus deputados votaram contra a sua decisão e contra o seu recurso, e daqui se percebeu que ela não tem mão nos deputados do PS, nos seus próprios deputados. O PS é realmente uma coisa esfrangalhada que precisa... Olha, lembro-me uma jarra quando cai ao chão, feita em bocados, que por mais que se cola aqueles bocadinhos todos, nunca se consegue colar tudo e nunca fica como devia ser. É isto o PS hoje em dia. Um monte de cacos, e Alexandre Leitão provou ontem mesmo que não tem mão no partido. Como digo, grande parte dos deputados votaram contra si,
deputados socialistas votaram contra si. É uma vergonha. Se isto acontecesse com o Chega, se algum deputado, já não digo um terço como foi no caso dela, mas se algum deputado do Chega, dos nossos 50, votasse contra uma proposta de André Ventura, caía o Carmo e a Trindade e abriam os telejornais todos. Um só. Pois ali no Partido Socialista, eu contei, assim à pressa, foi com o tempo que tive, alguns segundos, contei 20 e tal. Um terço praticamente dos deputados votaram contra Alexandre Leitão, retirando-lhe completamente toda a autoridade política enquanto líder parlamentar. Alexandre Leitão ontem deu o primeiro passo para a sua destituição porque provou que não tem mão nos seus próprios deputados. E nós ganhamos a batalha, foi uma batalha muito bem pensada por André Ventura, pela equipa de comunicação, parabéns a ambos, parabéns a todos que se lembraram, correu tudo da melhor maneira, não houve um mínimo incidente, a não ser um deputado do PSD que rasgou uns pequenos cartazes de papel que nós tínhamos lá dentro, colados com fita cola, sem nenhum prejuízo para instalações, colados com fita cola na pedra mármore, era só tirar, e foi o que ele fez, arrancou-os todos e tal, e atirou com aquilo para o nosso corredor no primeiro piso, a dizer, venho devolver este lixo ao Chega e tal. Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou, portanto ninguém pode negar que isso aconteceu. Esse é que foi um ato de vandalismo, esse é realmente que foi um ato de ódio. Nós não, nós simplesmente mostramos a nossa indignação, que é uma indignação que toda a população está a sentir. Já hoje falei com dezenas de pessoas, recebi centenas de mensagens, tudo a dar os parabéns porque realmente é uma vergonha que os políticos sejam aumentados mais do que as pensões mais baixas, com as quais ou das quais sobrevivem, nem sequer vivem, dezenas de milhares de portugueses, idosos, doentes e pobres. Foi uma vergonha e nós mostramos isso a todo o país. Parabéns a André Ventura, parabéns à comunicação, parabéns ao Chega e parabéns aos portugueses que perceberam isso. Muito obrigado.